A paz do Senhor a todos. Hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre o tribunal de Cristo e o galardão que naquele dia alguns de nós receberemos. Eu digo alguns de nós porque o galardão está reservado para todos os salvos, mas nem todos os salvos será galardoado. E vamos entender isso melhor no decorrer da mensagem de hoje. Eu vejo uma preocupação muito grande com a fé, e isso é muito importante. Mas Tiago diz que a fé sem obras ela é morta. Então é muito importante também a minha fé andar junta com as obras que eu faço. E estas obras, eu falo obras genuínas, obras a qual o Senhor se agrada, entendeu? E eu fiz algumas anotações e quero compartilhar com vocês algo que Deus trouxe ao meu coração para trazer uma clareza e a gente ter um entendimento sobre o que é o galardão e o tribunal de Cristo. O galardão quer dizer recompensa por um trabalho valioso ou pagamento. Então é o Senhor dizendo que tudo aquilo que nós fazemos para Ele como obra, para o reino, Ele vai nos compensar, nos galardoando. Isso é o galardão. E quando nós salvos chegarmos e encontrarmos com Cristo, nós passaremos pelo tribunal do Senhor para sermos galardoados. Amém? A palavra começa dizendo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, a seguinte coisa: porque todos devemos comparecer antes ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Olha que interessante. Então aqui Paulo está trazendo uma clareza que pessoas que tiver feito más obras serão salvas, poderão ser salvas. E traz uma pergunta: como será isso? Como pode ser isso? No decorrer do estudo a gente vai entender melhor o que Paulo quis dizer. Em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 15, olha o que Paulo também diz. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que este que está posto, que é Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, e a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém queimar, esse sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Paulo está nos trazendo uma ideia de como será o tribunal de Cristo. E ele diz aqui, se alguém sobre este fundamento edificar um edifício, aí ele vai falar, edificar um edifício como ouro, prata, pedras preciosas, entre outros. Por que ele diz edificar um edifício? E naquele dia declarará. É como se Paulo estivesse dizendo que quando a gente edifica algo, é marcado uma inspeção, certo? Se você constrói uma casa, se você constrói um edifício, qualquer coisa que você constrói a nível de obras, materiais, vai ser marcado um dia para inspeção, para ver se aquele edifício atende a todos os requisitos de segurança. Então isso que Paulo está querendo dizer, que no dia do tribunal de Cristo, nossas obras serão colocadas sobre o fogo, e a obra que queimar não será galardoado, mas a obra que resistir ao fogo será galardoado. Então Paulo está trazendo esta visão para nós. E Paulo fala de 6 elementos que serão representados como obras perante o Cristo que é o juiz, perante Jesus que será o juiz. Ele fala de 6 elementos: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. E cada um destes elementos significa uma obra, que nós vamos conhecê-las agora. Olha que interessante. Paulo fala sobre o ouro.
A primeira obra que ele fala. Esta obra vai ser representada como ouro. E o ouro na Bíblia significa a natureza divina do Senhor. Em Êxodo 37, a palavra de Deus diz assim, que ele fala para Moisés, quando ele está construindo a arca, para betumar a arca com ouro batido por dentro e por fora, representando a natureza divina de Deus. Então as obras que aparecerá em ouro são obras feitas exclusivamente para a glória do nome do Senhor. Então toda obra que nós fizermos, que o nome do Senhor for glorificado, que o nome do Senhor chegar primeiro, e não o meu nome, mas o nome de Deus chegar primeiro, essas obras aparecerão como ouro. Olha o que diz em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outras coisas, tudo para a glória de Deus. Então as obras representadas como ouro são obras que foram feitas exclusivamente para que o nome de Deus seja glorificado. O segundo elemento é a prata. A prata representa na palavra a redenção de Cristo. É isso que a prata vem representando na palavra. O que quer dizer com isso? Então, todas as obras que foram feitas em nome de Jesus, pela fé exercida em Jesus, essas obras aparecerão no elemento de prata. Então todas as obras que eu fizer verdadeiramente, que foi em nome de Jesus, elas aparecerão em formato de prata. Olha o que diz Marcos 16:17. E estes são os sinais que seguirão aos que crerem, que em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Toda obra que foi feita em nome de Cristo, operada em nome de Cristo, manifestada em nome de Cristo, será apresentada como prata. O terceiro elemento são as pedras preciosas. As pedras preciosas representam na palavra o poder do Espírito Santo. Então, toda obra que eu fizer movido pelo Espírito Santo, não é inteligência humana, não é uma ação humana, vai ser feita pelo mover do Espírito Santo. Essas obras aparecerão em formato de pedras preciosas. Olha o que diz em Tito capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houveste feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e pela renovação do Espírito Santo. Então toda obra que eu fizer, com o mover, com o poder, com a direção do Espírito Santo, esta obra aparecerá diante do Senhor Jesus em formato de prata. Agora, o quarto elemento que Paulo nos relata é a madeira. A madeira na Bíblia representa a natureza humana. A madeira na Bíblia está representada na natureza humana. Quando essa obra aparece em madeira, quer dizer que foi em obras que nós fez para nós mesmos. Não foi obra que glorificaram o nome de Deus. Não foi obra que foi feita em nome de Jesus Cristo e nem no poder do Espírito Santo. Foi obra que qualquer homem faria. Obra feita por fama. Obra que não buscam a glorificação do Espírito Santo, a glorificação de Jesus, a glorificação de Deus. Obras que apareceram em madeira são obras feitas por mim mesmo, para mim mesmo. Olha que interessante, em Atos 19 o que a palavra de Deus diz? E alguns dos exorcistas judeus tentavam invocar o nome de Jesus Cristo sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: eu vos conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Pessoas que querem se promover em cima do nome de Jesus, mas não o conhecem. São obras que são feitas para eu aparecer,
Obras são feitas para eu receber aplausos, porque se não for feita do meu jeito, não está bom. Digo que está sendo para Deus, mas o meu nome está chegando primeiro, a minha vaidade está chegando primeiro, o meu coração se envaidece e o Senhor não está sendo glorificado. E olha o que o espírito maligno responde. Conheço Jesus e sei bem quem é Paulo, mas vós quem sois? Obras feitas para si mesmo, buscam aplauso, glória terrena. Parece que é para Deus, mas não é. Sansão, enquanto tinha o Espírito Santo, ele fazia coisas extraordinárias. Mas quando Sansão perde a presença de Deus, ele faz o que qualquer um homem faria. Então as obras feitas, as obras que vão aparecer em madeiras, são obras feitas por si mesmo. Obras feitas para se vangloriar, obras que não glorificam a Deus, não é em nome de Jesus e não é feita no poder do Espírito Santo. É obras que busca glórias e aplausos terrenos. O outro elemento que Paulo cita para nós, que traz para a gente aprendermos, é o feno. Paulo fala do feno, obras que aparecerão diante de Cristo como feno. Essas obras são obras aparentes, obras sem consistência, obras que não se estabelecem por glória e por fama, são temporárias, ministérios relâmpago, são pessoas que dizem que são pessoas que explodem com a palavra, que explode com louvor, mas não marcam, porque não foi feito direcionado à adoração, não foi feito direcionado a glorificar a Deus. Então são obras que não marcam uma geração, são obras que não deixam legado, são obras feitas de momento. A palavra diz que é muito perigosa a oscilação, e aqui está dizendo, são pessoas que oscilam, uma hora arrebenta na pregação, mas não deixa marca. São obras que vão aparecer em feno, diz Paulo. E a sexta e último elemento é a palha. A palha são obras inconstantes. São pessoas que não permanecem. Obras de crentes que nunca crescem. Estas são obras que aparecerão em palha. São obras de pessoas que estão na igreja, vão todo dia na igreja, porém não concordam com o que o líder diz. Não permite que a pessoa que está do seu lado cresça. Pessoas inconstantes, pessoas que não firmam raiz, pessoas que vivem de migalhas, enquanto Deus quer verdadeiramente que elas vivam aquilo que Ele tem prometido. Pessoas que não conseguem estar numa visão, pessoas que não têm um argumento pautado na palavra, pautado na visão, sempre está mudando de opinião. E o pior é que esses tipos de pessoas, com as obras que fazem, influenciam outras. A palha, quando Paulo cita a palha, ela é levada pelo vento, ela apodrece com a chuva, ela não suporta nada, não tem raiz, não se firma. Essas são as obras que aparecerão como palha. Olha o que diz Apocalipse 22, versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O galardão não é nosso, o galardão é dele. Mas ele vai recompensar aquele que, além de professar uma fé, além de crer, aqui são duas coisas separadas. Fé, salvação, não tem nada a ver com a obra, porém uma não anda sem a outra. Como eu disse, Tiago diz que a fé sem obras é morta.